Boa tarde, alunos da Uniateneu, professor Álvaro. Estamos iniciando agora uma aula ao vivo sobre a disciplina Orçamento Corporativo. Então, o meu objetivo aqui é tentar clarificar ou reiterar boa parte de tudo aquilo que vocês já leram aí no conteúdo do nosso ambiente virtual da aprendizagem, já assistiram alguns vídeos também, e nosso papo aqui então tem como principal objetivo reiterar essa questão do orçamento corporativo, vou falar um pouco sobre isso, e também sobre investimentos, que é uma parte da nossa terceira unidade do livro de orçamento corporativo, que é a nossa disciplina. Tá bem? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo e vamos iniciar esse nosso papo com uma imagem que eu trouxe aqui para vocês e que também é uma imagem que eu postei lá em nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde nós fizemos as interações para que nós pudéssemos trocar um pouco de experiências ou um pouco as ideias relacionadas ao tema propriamente dito de orçamento. Tá bem? A imagem que eu postei para vocês e que eu vou mostrar agora, eu chamei essa imagem de fluxo de gestão de uma empresa. E é esse fluxo que nós vamos agora observar. Então, neste arquivo que eu estou mostrando aqui para vocês, nós estamos iniciando o nosso papo, né, de orçamento corporativo, nossa aula ao vivo, 100% EAD. A nossa terceira unidade, que é o objetivo desse nosso encontro, ela trata sobre administração dos ativos fixos e investimento de capital. Eu não vou tratar todos os tópicos dessa terceira unidade com vocês, em função até do tempo que nós temos aqui, mas eu escolhi, naturalmente, o que eu julguei aqui de maior impacto e importância, até no sentido de relacionar esse tema, conceitos e técnicas de investimento de capital, com o que nós estamos tratando agora, que é o que é propriamente orçamento corporativo ou orçamento empresarial e aonde é que ele se situa dentro do contexto de uma gestão empresarial. Então, eu queria iniciar agora uma palavra com vocês sobre o fluxo de gestão de uma empresa, que acaba sendo o contexto principal do nosso tema da disciplina Orçamento Corporativo. Muito bem, orçamento corporativo, como vocês devem já ter entendido bem no contexto dos livros e debates e etc., nada mais é do que uma ferramenta, uma dentre várias ferramentas de gestão empresarial que nós utilizamos no dia a dia das empresas, tá certo? Então, queria convidá-los para uma reflexão através aqui do fluxo de gestão de uma empresa. Esse fluxo de gestão de uma empresa, que eu apresento a vocês agora, ele nasce através desta nuvem denominada o sonho do empreendedor. O que é o sonho do empreendedor? O sonho do empreendedor é aquele desejo que o empreendedor tem quando inicia o seu negócio, ou mesmo quando o seu negócio já está iniciado e ele tem o desejo de expandir o seu negócio. Eu costumo sempre dizer que dentro de um empreendimento ou dentro de um negócio, e até mesmo na vida pessoal, sempre que nós atingimos um determinado sonho, naturalmente um novo sonho ocupa este espaço do nosso novo desejo. É assim na vida pessoal, né? Sobretudo quando a gente tem aí desejos de qualquer que seja a linha, né? Se é desejo de ensino, eu quero fazer um bom curso de faculdade, depois o meu sonho agora é uma pós-graduação, agora concluí, agora o meu sonho eu quero fazer um mestrado e assim por diante. Nas empresas isso não é diferente. Eu quero iniciar o meu negócio, quero iniciar bem o meu negócio atuando aqui no bairro da Messejana, né? Ou não, eu já quero expandir o meu negócio para a Fortaleza toda. Agora que eu já estou atuando em toda a Fortaleza, eu quero expandir o meu negócio para o estado do Maranhão e também para o estado do Piauí. Então vejam
que o sonho do empreendedor, ele é o sonho do início, quando a empresa nasce, mas ele permanece ativo e vivo o tempo todo, pois a cada sonho ou a cada objetivo atingido, um novo sonho, um novo objetivo se estabelece em nosso campo do desejo. Muito bem. O sonho do empreendedor é o início de todo o negócio, para o nosso fluxo de gestão empresarial. O que nós temos que fazer na sequência e o que as empresas fazem? Elas pegam os detalhes deste sonho e convertem isso tudo no que nós denominamos planejamento estratégico. É um plano da estratégia da empresa. O exemplo que eu trouxe para vocês agora, ainda há pouco. Eu estou atuando aqui no estado do Ceará, mas agora o meu negócio eu quero expandi-lo para o Maranhão e para o Piauí também. Então nós temos essas diretrizes da estratégia do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de localização em outros estados, estabelecidos no sonho e foram aqui convertidas para o planejamento estratégico. Ato seguinte, nós convertemos este planejamento estratégico para um plano de negócios. E o que é o plano do negócio? Nada mais é do que o detalhar como fazer aquela estratégia. Então, se nós definimos que estamos atuando aqui no Ceará, mas queremos ir para o Maranhão e queremos ir para o Piauí. Aqui no plano de negócio, nós vamos definir como nós vamos para o Maranhão e como nós vamos para o Piauí. Nós vamos para o Maranhão numa estrutura própria ou vamos alugar uma estrutura? Nós vamos contratar força de trabalho própria para o nosso negócio no Maranhão ou nós vamos terceirizar a força de trabalho? Então, aqui no plano de negócios, nós vamos detalhar toda a estratégia que, por sua vez, leva ao sonho do empreendedor. No ato seguinte, nós vamos pegar o plano de negócios e estabelecer números para esse plano de negócio. Então, dentro desse contexto, nós temos aí a primeira palavrinha é o orçamento. Aparece neste momento a ferramenta orçamento corporativo ou orçamento empresarial, que é a conversão de todo aquele sonho que já está detalhado no plano de negócio em números. Como exemplo, eu sempre trago a vocês o seguinte: toda empresa busca, dentre outros objetivos, obter resultados, obter retorno do capital investido. E esse retorno, nós fazemos a leitura desse retorno numa demonstração contábil chamada demonstração de resultados do período, conhecido como DRE, demonstração de resultado do exercício. Muito bem. O exercício do orçamento nada mais é do que uma projeção de como será o resultado num próximo período. E um dos resultados, uma das formalizações do orçamento, como vocês já devem ter visto, nada mais é do que uma projeção, portanto, da DRE de um ano futuro, para que a gente possa entender quanto vai ser o meu faturamento, portanto, a minha receita, quanto será o meu custo, quanto serão as minhas despesas e assim por diante. Muito bem, só que além do orçamento, como nós estamos vendo aqui nesse campo em vermelho, nós temos também projetos da estratégia, nós temos indicadores e metas, temos outras iniciativas que também são desenhadas e estabelecidas para organização do sonho. Então percebam que até aqui nós estamos apenas organizando o sonho, detalhando o sonho no plano de negócio e atribuindo números ao sonho através de orçamento, projetos, indicadores e metas. Uma vez estabelecido isto tudo, nos resta fazer a execução da estratégia. Então, nós temos orçamento a seguir, vamos cumprir esse orçamento. Então, o nosso exercício de um orçamento corporativo, como vocês viram, não é apenas fazer uma projeção de como serão os números num próximo período. O orçamento ele também é de extrema importância que nós façamos o acompanhamento. É o acompanhamento do desempenho, é o acompanhamento do orçamento. Então, o que nós tínhamos previsto de receita
para o mês de janeiro de 2020, nós conseguimos atingir aquela receita e as nossas despesas, o que nós tínhamos previstos como gasto de despesa e custo para janeiro de 2020, nós conseguimos atingir, gastamos mais ou gastamos menos. E por isso entra a execução da estratégia. Aí nós vamos acompanhar os projetos, o nosso projeto de instalação da operação em Maranhão, que é para estar pronto até o mês de maio. Nós estamos aqui em janeiro. O status desse nosso projeto, ele está dentro do cronograma, vamos conseguir iniciar as operações em maio, e aí segue indicadores e metas e demais estratégias. Muito bem, uma vez estabelecido todo esse conteúdo de iniciativas da estratégia, separados em orçamentos, projetos e metas, nós vamos para a execução. E para fazer esta execução, nós precisamos de algumas engrenagens, de algumas ferramentas. E quais são estas, as ferramentas? Nós precisamos ter claramente definido na organização qual é o nosso modelo de informação, as informações todas, informações relacionadas à empresa. Temos que ter muito claro qual é o nosso modelo de decisão dentro da organização, o nosso modelo de mensuração de resultados, né, de gerenciamento de rotina e de resultados, e, claro, o nosso modelo de gestão, que nada mais é um método que vai fazer com que nós possamos fazer a execução da estratégia. E, por fim, tudo acontecendo conforme o previsto, nós simplesmente fechamos o ciclo desse fluxo de gestão de uma empresa na conversão do sonho em realidade. Então percebam que o sonho nasce, esse sonho se converte num plano estratégico, detalhamos num plano de negócios, estabelecemos números em orçamentos, projetos, indicadores e metas, passamos para a execução e nesta nos utilizamos das ferramentas, modelo de mensuração, informação, decisão e gestão, e tudo ocorrendo conforme o previsto estabelecido, convertemos o sonho em realidade. Então veja, o orçamento corporativo ou orçamento empresarial, como eu disse no início do nosso papo, ela é uma das diversas ferramentas que nós temos para poder fazermos a gestão de uma empresa. Ok? Então, a partir daqui, eu queria também compartilhar essa imagem e falar um pouquinho, só para a gente reiterar com vocês, a questão da estruturação de um orçamento corporativo ou empresarial. Muito bom. O orçamento, o exercício de elaboração de um orçamento, ele é um exercício bastante rico, que requer a participação de praticamente toda a estrutura da empresa. Haja visto que cada liderança com cada equipe são os que conhecem melhor as atividades que estão sob a sua responsabilidade. Então, ninguém melhor do que a própria equipe da área de vendas para dizer como atingir as metas de vendas ou como vender um volume maior de vendas, porque, afinal de contas, são eles que conhecem bem a área de vendas, e assim sucessivamente. Então, nesta imagem, nós temos aqui quase uma visão de um mapa mental, onde nós temos estruturados em cada uma dessas ramificações as áreas ou os assuntos da empresa. Eu sempre costumo dizer, e é uma regra geral, que todo o processo orçamentário, ele obrigatoriamente acaba iniciando com uma projeção de vendas. Na verdade, existe antes da montagem do orçamento, como nós vimos na imagem anterior, discussão de estratégia. Então, na discussão de estratégia, nós temos várias outras observações a serem feitas, que não é o nosso foco aqui. Mas uma vez estabelecida a estratégia, já estamos partindo do plano de negócio, agora é só a construção do orçamento, aí sim, na construção do orçamento, nós iniciamos o processo pela área de vendas. Nós precisamos, portanto, ouvir da área de vendas
quanto é que vendas irá vender de quais produtos, em quais localidades, ao longo do período do orçamento que estamos elaborando. Então, suponha que nós estejamos elaborando agora o orçamento de 2020. Aí nós precisamos entender, com a área de vendas, qual são os volumes de venda de cada um dos produtos e também, claro, preço de venda de cada um dos produtos para o ano de 2020. Aí a área de vendas vai estruturar todo esse portfólio de previsão de vendas mês a mês, de janeiro a dezembro de 2020. A partir daí, conhecendo o que deverá ser disponibilizado para a área de vendas, a área industrial é chamado para poder conversar. Falar área industrial, a área de vendas vai vender isto. Então, com base nesse planejamento, você, a área industrial, vai ter que elaborar o seu mapa de produção para o ano de 2020, mês a mês, e também fazer a sua quantificação de custeio. O que você vai precisar de insumos, o que a área industrial vai precisar de força de trabalho, e assim sucessivamente. Então, a estrutura de elaboração do orçamento nasce com a área de vendas, com todas as previsões de área de vendas, e a posteriori, área de produção, e aí segue as demais áreas, né? Área de apoio, que são todas as outras áreas administrativa, financeira, contabilidade, RH, departamento pessoal e etc. E também as áreas relacionadas à área comercial, né? Como salários, como comissões, área de marketing, quanto é que vai consumir de recursos para poder desenvolver as ações de marketing, publicidade, como isso vai funcionar, e demais projeções. Vejam aqui que nós temos aqui no campo de projeções, projeção de fluxo de caixa, projeção de demonstração de resultado, projeção de balanço patrimonial. Essas são as ferramentas primárias e fundamentais de todo o processo orçamentário. Como disse ainda há pouco, o orçamento, o exercício do orçamento, nada mais é do que fazer uma projeção de quanto será a DRE no período que nós estejamos elaborando o orçamento. No nosso exemplo, qual seria, então, a nossa DRE mês a mês para 2020? Qual seria a provisão e a projeção do nosso fluxo de caixa para 2020, assim como também balanço patrimonial. Muito bom. Penso ter feito aqui uma boa revisão com vocês relacionada a orçamento empresarial e orçamento corporativo. Claro que muitas outras variáveis são importantes, variáveis, por exemplo, como uma empresa que inicia agora a adoção de um processo orçamentário, né? Uma empresa que nunca elaborou um orçamento. Existem vários cuidados que essa empresa precisa tomar no sentido de fazer com que todas as pessoas entendam que orçamento, mais até do que uma ferramenta, é uma cultura. Então, precisa se estabelecer uma cultura, há de se fazer uma comunicação muito clara para as pessoas, o que é o orçamento, por que é que a empresa está trazendo o orçamento para dentro do dia a dia, quais são os benefícios que essa ferramenta vai trazer para a empresa, e por que a empresa vai precisar da participação de todos, não só na elaboração do orçamento, mas, acima de tudo, a posteriori, no acompanhamento de execução desse respectivo orçamento. Tá bem? Muito bem. Outro tema, e aí propriamente é o tema que está dentro do da nossa unidade 3 do livro, diz respeito a investimentos. Diz respeito a investimentos. Então, assim, investimentos é outro campo extremamente amplo dentro de uma empresa, tá certo? Eu como consultor e como auditor, e até mesmo como executivo, ao longo da minha carreira, eu já tive contato com diversos empresários e até mesmo executivos que eram a linha maior de comando dentro de uma organização,
e com entendimentos bastante distintos relacionados à tomada de recursos. Então, o investimento, quando a gente fala em investimento dentro de uma organização, nós estamos dizendo a colocação ou aporte de recursos na organização para diversos motivos ou necessidades. Então, se nós estamos iniciando uma empresa, vamos iniciar a operação de um quiosque ou um food truck, um caminhãozinho de açaí, na Praia do Futuro, por exemplo. Para isso, nós temos um investimento inicial. Nós temos que comprar maquinário, vamos ter que comprar o próprio caminhão, fazer a adaptação do caminhão, matéria-prima nós vamos precisar de todo o material, propriamente de venda, de copos, enfim. Então, no início de um negócio, todo negócio de início precisa de investimento. Esse investimento, ele pode sair do bolso do empreendedor que está idealizando aquele novo negócio, assim como esse investimento pode sair de uma instituição financeira. Então, por exemplo, eu vou montar um negócio. Eu percebo que tem um negócio extremamente importante, extremamente rentável e que vai gerar um retorno bastante interessante este negócio. Mas não tenho todo o capital. Eu tenho 30% do capital para este negócio. Mas é um negócio tão bom que eu consegui, através de um banco, um financiamento dos outros 70% para empreender este negócio. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu monto o negócio com 30% de capital meu próprio e 70% de capital de terceiros, junto a uma instituição, ou não. Voltando então na minha percepção. Na minha carreira, eu encontrei diversos empresários que diziam claramente: olha, eu até posso ter uma grande oportunidade de negócio, mas se eu tiver que ir a banco pedir dinheiro, eu vou perder o negócio. Eu vou esperar um pouco mais, eu preciso me capitalizar um pouco mais, porque afinal de contas, no meu negócio, no meu grupo de negócio, eu só faço investimento com recurso próprio. Isso é uma forma de ver esse momento do aporte, esse momento do investimento, tá certo? Mas não é uma verdade absoluta. Então, o que está por trás disso é porque provavelmente esse empreendedor, este empresário, ele deve ter tido algum dissabor com alguma instituição financeira, algum descontrole que houve, de forma que os juros acabou consumindo boa parte dos seus recursos e a partir dali, então, ele formou uma visão de que tomar recurso numa instituição financeira não é um bom negócio. Ou, eventualmente, não foi nem ele, poderia ter sido até o sucessor, que seria o pai dele, no negócio e assim por diante. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a um instante. Antes de falar da importância disso, eu gostaria de trazer para vocês uma outra imagem, que é esta imagem de estrutura de capital. Estrutura de capital. Quando nós olhamos para um balanço patrimonial, nós enxergamos num balanço patrimonial a fotografia da estrutura do patrimônio da empresa. Não é verdade? Então, aqui no lado do ativo circulante, não circulante, onde nós temos aqui o cursor, nós temos aqui a coluna das aplicações. Então, aí nós temos todas as aplicações que a empresa fez com seus recursos. Todas as aplicações. Então, nós podemos e devemos afirmar que o total do ativo é o total do patrimônio de uma organização. O patrimônio da organização está toda dentro do ativo dessa empresa. São todos os recursos da empresa aplicados. Aplicados em estoque, aplicados em imobilização, aplicados no financiamento de clientes,
quando concede prazo de pagamento aos clientes, aplicado eventualmente uma sobra de caixa no próprio caixa ou no próprio banco, numa aplicação financeira, e assim por diante. Muito bem. Do lado direito do balanço, onde nós temos aí a coluna da origens, é onde se originam os recursos da organização. Então eu dei um exemplo ainda há pouco para vocês de que eu iria montar um negócio e nesse meu negócio eu teria 30% do capital necessário e 70% desse capital necessário eu fui buscar junto a um banco, que o banco, no nosso caso, são recursos de terceiros. Então aí no lado da origens de recursos, os recursos se originam onde? Se originam de terceiros e se originam de recursos próprios, que nada mais é do que os recursos da própria empresa, que podem ser aumentados com as chamadas capitalizações através dos acionistas. Tá certo? Na verdade, nós temos, além destas duas modalidades, outras modalidades que eu não vou tratar com vocês aqui, tá certo? Como abertura de capitais, né? Emissão de debêntures e etc. Então, nós vamos nos ater apenas nas origens de recursos de terceiros. Vamos pensar aqui, bancos comerciais, onde nós vamos buscar empréstimos de curto e até longo prazo, e nos bancos de fomento, bancos de desenvolvimento, onde nós vamos buscar recursos de longo prazo, o que é normalmente utilizado para as empresas que estão iniciando ou que estão ampliando as suas operações, e que são os recursos mais interessantes do ponto de vista de qualidade, né? Qualidade de taxa de juros e etc. Pois bem, nós temos do lado esquerdo as aplicações, portanto, todo o patrimônio da empresa. Do lado direito, nós temos os recursos de terceiros, que é o que nós devemos ainda a alguém, e o resultado da equação, nós temos o patrimônio líquido, ou seja, total do ativo, menos o que nós devemos para terceiros, é o nosso próprio capital, é o nosso patrimônio líquido. Muito bem. E aí, trazemos a provocação. A empresa deve se endividar, ou seja, a empresa deve tomar recursos de terceiros para o seu negócio do dia a dia, para o início das suas operações, ou até mesmo para a ampliação dos seus negócios? Essa é uma pergunta importante. O exemplo que eu dei para vocês ainda há pouco, de um empresário que teve algum dissabor com instituições financeiras, ele era categórico e dizia, não, a minha empresa não vai se endividar. Nós vamos juntar recurso para poder avançar. Ou até mesmo podemos aguardar a entrada de um outro acionista, mas buscar recurso em banco, não. Mas nós vamos entender aqui, vamos tentar desmistificar um pouco isso, que na verdade, sim, buscar recursos financeiros para investimento é algo bastante interessante, desde que nós tenhamos cuidado em alguns aspectos importantes que nós vamos tratar agora a seguir. Então, a empresa deve se endividar? A resposta é sim, ela deve. Mas como fazê-lo, né? Tomar empréstimos e financiamentos é bom ou é ruim? Depende. Se todos os cuidados forem observados, o tomar empréstimo e financiamento vai ser bom. Depende, portanto, de alguns fatores. A questão do investimento ser um investimento com recursos de terceiros e ele ser um investimento interessante e que acabe frutificando para a empresa. Preponderantemente, a questão mais importante na tomada de um recurso é a oportunidade de investimento que nós temos. Esta oportunidade, ela irá rentabilizar mais do que efetivamente eu vou pagar de custo do dinheiro no empréstimo que eu tomei junto ao banco? Em outras palavras, vamos pegar um exemplo para ficar bem transparente o que nós estamos dizendo para vocês aqui.
No nosso negócio de venda de açaí, esse nosso negócio precisava, portanto, de 70%. Vamos converter isso em reais, vamos falar de 70 mil reais. E a opção que eu tinha era tomar um financiamento, tá certo? Muito bem. Esse financiamento, qual é o custo dele? Hoje, nós temos no nosso mercado do Brasil, já de algum tempo para cá, uma queda bastante consistente e relevante das taxas de juro Selic, que é a taxa de juro que referencia a taxa do interbancário, tá certo? E os bancos, notadamente os bancos de fomento, têm acompanhado essa queda. Então, os juros estão bastante atrativos. Então, se a gente for falar de um financiamento de longo prazo, nós, a depender da linha do financiamento e a aplicabilidade do recurso, nós podemos estar achando aí taxa anual de 5 a 9 até 10%. Então, é uma taxa extremamente interessante. Até abaixo de 5, a depender, podemos estar encontrando. Muito bem. Mas o importante não é nem isso. O que é mais importante? Esse meu negócio de açaí, quanto é que ele vai me rentabilizar? Ou seja, quanto é que ele vai me dar de retorno? Se eu pegar os 70 mil reais no BNDES e aplicar no negócio de açaí, no ano, quanto é que esse dinheiro vai me retornar? Quanto é que esse dinheiro vai me rentabilizar? No nosso exemplo, vamos estabelecer que lá no BNDES nós vamos tomar o recurso a 8% ao ano, tá certo? Taxa global, 8% ao ano. Se o nosso negócio de açaí gerar um retorno de investimento líquido, acima de 8%, líquido inclusive de retirada de acionista, completamente líquido, acima de 8%, podemos dizer que esta oportunidade justifica a tomada de recursos junto ao BNDES. Por quê? Porque o negócio ele vai gerar uma rentabilidade superior ao que eu vou ter que pagar de juros para o banco. Por outro lado, se o nosso negócio rentabilizar ao ano abaixo de 8%, não se justifica tomar esse recurso no banco para este negócio. Talvez até o próprio negócio não se justifique. Teríamos que avaliar a oportunidade de um outro negócio que rentabilizasse um pouco mais do que está se propondo este. Então, no frigir dos ovos, o mais importante para a definição de tomar ou não um recurso no mercado financeiro é essa rentabilização que eu vou ter. O dinheiro que eu vou tomar, eu vou investir. O investimento que eu fizer, quanto está me retornando? Ele está me retornando líquido mais do que o meu custo do empréstimo? Se isso é verdadeiro, pode-se sim avaliar a tomada do recurso. Normalmente, os projetos de investimento rentabilizam não só um pouquinho a mais, uma vez e meia a mais, até 2 vezes a mais de rentabilização, de forma que acaba sendo muito interessante a tomada do recurso. Mas não é o único aspecto de importância que precisamos observar. Então nós temos aí aquelas 2 situações importantes que diz respeito ao dinheiro, né? A quantidade de dinheiro que nós vamos tomar num banco para poder investir e a qualidade desse dinheiro. Então, a quantidade. Eu preciso de 70 mil para o nosso negócio de açaí na Praia do Futuro. Mas já que nós vamos tomar o financiamento, vamos pegar um pouco mais, vamos pegar 100 mil, 120 mil. Esse é um dos grandes erros que as empresas acabam incorrendo. Porque se a minha necessidade é de 70, então eu vou tomar exatamente a minha necessidade, que é de 70 mil. Então, a quantidade a ser tomada há de se ter um cuidado muito especial e para que não se exceda a necessidade efetiva. E o outro aspecto diz respeito à qualidade do dinheiro que vai se tomar. A qualidade
está relacionado ao prazo que nós vamos ter que pagar este empréstimo e, sobretudo, a taxa de juros que nós vamos ter que pagar nesse empréstimo. Tá certo? Então, quantidade do dinheiro e a qualidade do dinheiro. Pois sim, na verdade, a boa parte dos especialistas financeiros de mercado, com os quais eu concordo, sim, tomar recurso em instituição financeira para fazer investimento na empresa é bastante interessante e não é por acaso que todo o mercado financeiro ele existe, que é justamente para atender essas necessidades e aproveitar esse vácuo e essa necessidade que se mostra eficaz. Haja visto que, se não fosse algo interessante, não teríamos esse grande mercado financeiro à nossa disposição. Muito bem, penso desta forma ter atendido a necessidade de vocês no que diz respeito ao nosso tema orçamento corporativo, orçamento empresarial, trazendo a importância dele, reiterando o quão importante é, assim como tratar um pouco sobre investimentos dentro das empresas e quais os cuidados que nós devemos ter com relação a esses investimentos. Desejo a vocês uma boa continuidade de curso, desejo a vocês todos boas provas, boas avaliações e continuo lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem para eventuais dúvidas que vocês ainda tenham sobre o nosso tema, orçamento corporativo, assim como sobre o fluxo que nós vimos de gestão empresarial. Tá bem? Sucesso a todos vocês e obrigado pela participação.